Uma boa manhã a todos, né? Eu venho falar da palavra de Deus com cada um de vocês novamente. E a palavra que eu tenho para falar com vocês é a palavra sobre quem é o diabo e quem é Satanás, né? Vamos dizer assim. Vamos configurar em duas pessoas distintas, só que com o mesmo caráter, ok? Essa é a base que você precisa para entender esse vídeo. São pessoas distintas, são diferentes, mas que têm o mesmo pensamento, ok? Porque por anos e anos, Satanás o que ele fez foi moldar o caráter do ser humano, dar uma outra forma ao ser humano. Porque Deus criou o homem sua imagem conforme a sua semelhança, como está escrito em Gênesis. A imagem e a semelhança de Deus criou. Então, o homem ele tem uma forma, ele assume um caráter, que é o caráter de Deus nele, ok? Então, o homem, sem o caráter de Deus, automaticamente ele tem o caráter do diabo nele. Mas vamos entender melhor o que é a palavra diabo, porque ela significa acusador. Você pode falar a palavra diabo para se referir a duas pessoas diferentes ou atribuir a uma só. Por que eu falo isso, atribuir a uma só? Porque a palavra diabo significa acusador. E Satanás, ele nos acusa dia e noite, diz as Escrituras. Que nem durante o dia, nem durante a noite ele dorme só para nos acusar. Ele faz tudo o que faz para nos acusar de pecado diante de Deus. Entende? E quando a gente está dormindo, tem vezes que ele põe sonhos na nossa frente para nos tentar. Coloca visões, ele aparece como um anjo. Ele faz o impossível, o possível e o impossível, para que o homem seja condenado, ok? Vamos iniciar então. Vamos dar início em João capítulo 8, do 44 ao 47, ok? Jesus diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, queres satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ou seja, do que lhe convém falar, né? Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, ele está falando que aquele que é do diabo, ele não dá ouvido à voz de Deus. O homem que está no engano de Satanás, ele não vai dar ouvidos à voz de Deus, à verdadeira palavra de Deus. Ele vai desprezar a verdadeira palavra de Deus. Ele vai criar um novo entendimento dela para que possa ser aceito por ele. E é isso que Satanás vem fazer. Ele vem criar uma outra religião, entende? Fora de Cristo, baseada em Cristo, que é a verdade, para seduzir os homens para um caminho mais fácil. Para seduzir os homens não para o matadouro, mas para o paraíso que ele quer trazer na terra. Compreende? Ele não quer seduzir o homem para o matadouro, porque ninguém quer ir para o matadouro. Como está escrito na palavra de Deus: por amor de ti, todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas para o matadouro. Em outras palavras, nós corremos risco de vida todos os dias em viver o evangelho. Corremos o risco de morte e somos todos os dias preparados para a morte, para que o nosso testemunho fique para aqueles que hão de ficar na terra ainda.
E essa é a verdadeira igreja, ela não tem medo da morte, ok? Medo que eu falo ela não se desespera, mas ela sente medo? Ela sente. Cristo sentiu medo também. Primeiro porque o Pai o havia abandonado por conta dos pecados que havia em Jesus, muitos e muitos pecados. E também Jesus ele teve que sofrer tudo aquilo até o final. E tudo que mantinha de pé Jesus naquele momento era a graça de Deus. Deus não retirou a graça que o mantinha de pé. Porque como um homem ferido anda tantos quilômetros para chegar até o lugar em que vai ser crucificado, carregando uma cruz, com o corpo todo ensanguentado, resistindo aos ferimentos e à agonia da morte. Como que esse homem não morreu no processo? Como não morreu no processo? Isso é o que devemos perguntar. O que mantinha Jesus de pé? O que fazia Jesus continuar caminhando? Certamente não era força humana. Não era força humana. Jesus estava quase para morrer durante aquele processo. Ele poderia ter morrido no meio do processo e tudo ter sido em vão. Mas foi um milagre Jesus ter se mantido de pé até no momento final da sua vida. Então ele diz: sois de vosso pai o diabo, né? E querem fazer a vontade de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E é o que Deus quer para nós. Quer que nós venhamos a nos firmar na verdade. E que a gente tome forma do molde que Ele quer para nós. Que molde é esse? Ele quer nos fazer vasos na mão dele. Quer nos usar de algo para que nós venhamos a servir a alguém. Essa é a verdade. Porque Ele quer nos usar para servir o próximo, para estar a serviço do próximo. E esse outro vídeo, esse outro versículo aqui, ó, versículo de Tiago do 4, Tiago 4, 1 ao 12. Tiago, vamos lá, né? Hebreus, João. Tá. Aqui, Tiago 4, do 1 ao 12, né? Ele diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Em outras palavras, só nesse primeiro versículo já dá para ter o entendimento completo. Ele diz: da onde que vem essas tentações, da onde que vem essas guerras, essas lutas, essas contendas na igreja? Da própria carne humana. Cobiças e nada tendes. Cobiças aqui pode se colocar no sentido de inveja, tá? Vocês invejam e nada têm. Matas e invejas, e nada podes obter. Víveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Então, até aqui, as pessoas cobiçam umas às outras, invejam umas às outras, elas não podem obter o que querem, porque Deus não quer dar assim. Vives a lutar e a fazer guerras. Em outras palavras, ficam com discórdias, com brigas na igreja. E nada tendes porque não pedes. Ou seja, eles não pedem, eles têm medo de pedir para Deus. E dele diz: pedes e não recebem, porque pede mal, para esbanjar em vossos prazeres, em vossos deleites. Isso são deleites humanos, o que ter o que comer, ter o que vestir, prazeres da carne, que seria o sexo, né?
Ele diz: infiéis. Em outras traduções está adúlteros, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Em outras palavras, se você é cristão e se você mistura o seu caráter um pouquinho com o caráter que tem no mundo, já esquece. Esquece. Você vai pedir e não vai receber nada. E se receber, será para o próprio castigo seu. Sim, porque Deus dá riqueza a homens depravados que não querem nada com ele, para no fim condená-los. Para que eles ficam cheios de si mesmos e no fim sejam condenados, se não se arrependerem de seus pecados. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, faz-se, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar entre nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outras palavras, resisti à sua própria carne, resisti à tentação, e ela fugirá de vocês. Ela não ficará tentando por muito tempo. Só que esse diabo que ele está falando é o próprio Satanás. Ok? Satanás fugirá de vocês. Ah, mas quem vai fazer Satanás fugir se eu não sou poderoso para isso? Se meu irmão não é poderoso para isso? Se ninguém é poderoso para isso? Quem nessa terra poderá fazer o diabo fugir por sua própria força? Ninguém. Como eu disse no vídeo antigo, ele é o grande Leviatã. É impossível fazer Satanás fugir do ser humano com força humana, porque ele é infinitamente mais forte do que um ser humano. Infinitamente eu digo num sentido figurado. Ele não chega a ter toda essa sabedoria e toda essa força, ok? Porque quem é mais forte que ele é Deus. Só quem pode vencer o grande Leviatã é Deus. Então, por isso que ele diz: sujeite-se à obediência de Deus. Que obediência é essa? A obediência que Cristo passou, do qual a Escritura declara que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, até nos seus momentos de agonia, ele obedecia à voz de Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia, até nos últimos momentos de agonia em que ele estava na cruz. Ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que ele quer dizer ânimo dobre? O que ele quer dizer com purificai as mãos? As mãos geralmente está ligada às nossas ações, às nossas obras. O porquê que seria na testa e na mão a marca da besta? A testa representa que os pensamentos estarão cativos ao anticristo. Por medo de morrer, os homens vão se unir ao anticristo. Ok? Eles vão se unir ao anticristo. E se unindo ao anticristo, eles vão ter uma divisão no coração deles. A divisão de que eu quero ser salvo e eu preciso morrer para isso. E a divisão de que, se eu ficar com Mohammed, eu terei muitos dinheiro na minha vida, muitos bens na minha vida. Então ficarão divididos entre os dois deuses que Jesus falou, do qual um não é Deus, um não é, e o outro é. Qual é os dois deuses que Jesus declarou na Escritura? Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entende? E que por amar o dinheiro, o homem negaria sua fé. E negando a fé, ele morreria em seus pecados. E morrendo em seus pecados, esse homem é condenado. Ok? O que é ânimo dobre? É justamente isso, divisão. Ele não sabe para qual lado ele vai, se ele vai para a morte, para o matadouro, para a salvação, ou se ele continua desfrutando dos bens na terra.
E ele vai acabar, o homem que Deus não escolheu para salvação, vai acabar se condenando. Ok? Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Em outras traduções está: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo os exaltará. Então, aqui nessa passagem já está bem clara, né? Lemos até o 13. Calma aí, não. Tá certo, até o 10, né? Perdão, até o 12. Ele diz: irmão, não fales mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer morrer. Tu, porém, quem és, para que julgues o seu próximo? E outras traduções também, em outros versículos está escrito: por isso, ó homem, tu és indesculpável quando julgas quem quer que seja, porque no que julga outros, tu pratica o mesmo. Ok, daí algumas pessoas, algumas mulheres vão pensar: ah, isso é uma palavra para os homens. Não, é uma palavra para a raça humana inteira. Quem foi o primogênito de toda a criação? Foi Adão. Adão foi o primogênito de toda a criação de Deus. Então, nós somos os filhos de Adão, ok? Sendo filhos de Adão, nós também compartilhamos do pecado original. E que pecado original é esse? O homem querendo ser Deus. O homem querendo ser igual a Deus. E na tentativa do homem de querer ser igual a Deus, o que nós vemos hoje? Um monte de pessoas que falam que Deus existe, que falam que Deus é bom, e quando você fala das maldades que existem no mundo, as pessoas realmente acreditam que Deus é mau. Elas não conseguem acreditar que um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam. Como vocês saberão distinguir entre bem e mal se só existem pessoas boas no mundo? Como você vai saber distinguir bem e mal dessa forma? Não tem como. E ao mesmo tempo, Deus ele faz tudo porque ele quer, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ninguém, nenhum de nós, sabe o que vai acontecer no futuro de cada pessoa do mundo, sem ficar louco. Porque se esses pensamentos de todas as pessoas do mundo entrassem na sua cabeça, você iria ficar louco de tantas coisas que os seres humanos pedem. Os seres humanos pedem justiça para Deus, e ao pedirem que Deus seja justo com eles, Deus teria que derramar a sua ira. As pessoas pedem coisas inúteis. Ah, que a amiguinha ali minha se separe para eu poder ficar com o marido dela. Coisas bobas, coisas idiotas que seres humanos pedem para Deus. Eu falo isso não porque eu não sei o que eu estou falando. Eu falo isso porque eu vivi na prática essas coisas idiotas. Ok? Eu vivi na prática essas coisas idiotas na minha vida. E eu sei o quão idiota e desprezível é. Querer um casamento não é uma coisa idiota por completo, mas se torna inútil quando você só pensa nisso. Você só pensa em casamento. Você não pensa em mais nada. Você deixa o reino de Deus em segundo plano. Porque ele disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Um casamento, casa, carro, o que você quiser. Só que o seu coração não pode estar nessas coisas. Tem que estar em Deus. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Ok? E daí agora 1 Coríntios do 1 ao 13. Ok? 1 Coríntios do 1 ao 13.
1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Ele diz: Ora, irmãos, não quero que ignores que vossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram essa razão por que ficaram prostrados no deserto significa que eles morreram, tá? Se tornaram exemplos. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000 homens. Morreram 23.000 homens. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e morreram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. De nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Em outras palavras, ele está dando um conselho aqui. Aquele que pensa estar firme na fé, firme na graça, tome cuidado para que não caia. Porque um momentinho que a gente se orgulhar disso, a gente já cai. Ok? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possas suportar. Uma coisa muito interessante Jesus disse na palavra de Deus, não está aqui no script, tá? Uma coisa muito interessante Jesus disse. Jesus falou que ele proveria livramento, né? E a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que Jesus também falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ele está querendo dizer: o caminho que leva à ruína é confortável. É um caminho sem... Você não precisa fazer força, você não precisa fazer esforço. É um caminho confortável. É um caminho tranquilo, porque só exige que você faça o que você quer. Mas Jesus diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna. E são poucos os que acertam com ele. O que é esses são poucos os que acertam com ele? São poucos os que conseguem abandonar tudo para seguir este caminho. Porque tem pessoas que são agarrados a pai e mãe, tem pessoas que são agarrados ao dinheiro, tem pessoas que são agarrados a seus filhos, e que se seus filhos morrerem, eles perdem a esperança da salvação. Tem pessoas que são agarradas a imagens de esculturas, tem pessoas que são agarrados a amigos próximos, entende? Então, são poucas pessoas que estão dispostas realmente a abrir mão de tudo, como está descrito na palavra de Deus, que o reino dos céus é comparado a um homem que compra pedras preciosas e que ao achar uma de grande valor, essa pedra preciosa de grande valor é Cristo,
Cristo é o tesouro, ok? Cristo é o nosso tesouro que está escondido no céu. Claro, teremos galardões no céu. Deus nos dará galardões, recompensas no céu? Dará. Só que o mais importante no céu não é as recompensas, é Cristo. Cristo é a joia de grande valor. E pelo qual este homem abriu mão de todas as joias que ele tinha, joias preciosas. Ele estimou como se não fosse nada as suas riquezas, só para comprar aquele campo onde tinha aquela pedra preciosa. Que campo é esse? O campo é o reino dos céus. E onde foi abandonada essas coisas, essas joias preciosas? No coração desse homem. Sofreu tentação sobre alguma que não fosse humana. Mas ele diz que Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas próprias forças. Ou seja, Deus sabe o limite que você consegue suportar a tentação. Mas ele diz o conselho: suportai a tentação. Ele diz: resisti ao diabo. Por que ele diz isso? Porque em sua palavra ele fala que o diabo ele pode ser configurado em duas pessoas. A pessoa de Satanás, que nos tenta dia e noite, que é ele é o real acusador. Ele é o maior acusador que existe, ok? É Satanás. E nós somos acusadores também, porque nós bem sabemos o quanto temos acusado os homens de pecado, sendo que nós mesmos estamos em pecado muitas das vezes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero dizer que o amor de Deus, a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, ela encobre multidões de pecados. A graça é o poder de Deus que atua na fraqueza humana. Enquanto o ser humano reconhecer que ele não consegue vencer a tentação, enquanto o ser humano reconhecer que ele precisa de se dobrar diante de Deus para vencer as tentações da carne, para vencer o próprio diabo, que é ele mesmo, aí sim. Quando ele fala, sois de vosso pai o diabo, ele está querendo dizer o seguinte: você é o diabo. Eu vou usar a mesma coisa que Natan, a mesma história que Natan fez com Davi. Ele falou que tinha um homem que tinha uma só ovelha e um outro homem que tinha várias ovelhas. E de repente foi tomada essa única ovelha que tinha desse homem. E esse homem ficou muito triste, né? E daí ele perguntou para o rei, para Davi, o que merece este homem que tomou a ovelha deste outro homem? O que esse homem rico merece? Daí Davi falou, tragam-me aqui, porque eu punirei de morte, né? Ele puniria esse homem de morte. Daí Natan virou e falou, pois bem, Davi, este é você. Este homem é você. Você merece a morte. Qual é a condenação que você daria para Satanás? Certamente a morte no lago de fogo. A morte eterna, porque é justo. Um ser que enganou toda a humanidade desde do cair do Éden, desde a queda de Adão no Éden até os dias de hoje e não se arrependeu de nada, este ser merece a morte no lago de fogo, correto? Pois bem, eu e você também somos indignos do paraíso. Também somos dignos do lago de fogo. Ok? Também somos indignos de herdar o céu. Nós somos dignos do inferno, mas do céu não. Nós somos indignos, do céu, mas do inferno nós não somos indignos. Nós temos dignidade total para ir para o inferno. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte: que
o amor, a misericórdia de Deus, ela é muito grande, ok? E agora vamos para Lucas, né? Evangelho de Lucas, onde ele fala das bem-aventuranças aqui. É Lucas 6, do 20 ao 23. Não, é Lucas 6, do 20 ao 26, ok? Lucas 6, do 20 ao 26, né? Perdão, calma aí. É Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Aqui vai falar da parábola das 10 virgens, ok? E vamos explicar depois disso aqui o que é a grande meretriz, a grande prostituta, né? Que fala aqui. Ele diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui ele está usando o sentido de virgindade como no sentido de santidade, ok? A, a virgindade significa santidade. E saíram encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. Essas nécias que ele está falando aqui são o mundo, são as pessoas do mundo, que sabem de Deus só de ouvir falar, e não conhecem ele como Jó conheceu, vendo os cuidados de Deus com ele, ok? São as pessoas que estão no mundo descompromissadas com Deus, elas só querem saber de Deus quando convém a elas saber, mas na hora de buscar a Deus mesmo, com todo o coração, não buscam, porque também está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui, ó. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, que seriam loucas, né? Ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é o azeite aqui? O azeite representa a fé, ok? Ah, mas essas pessoas falam que têm fé. Deixa elas falarem. Vejamos se realmente foi fé no dia em que Cristo vier julgar o mundo. Vejamos se realmente foi fé. Elas falam que têm fé e julgam os que têm verdadeira fé como se não tivessem. Eles falam: ah, mas você diz que você é cristão, mas você faz isso, você faz aquilo, e ela faz pior. Ela faz pior. Faz infinitamente pior, porque apenas não tem fé e fala que tem. Se orgulha de não ter fé. Essa é a verdade. Se orgulha de não ter fé. Porque quer continuar indo pro inferno. Quer continuar relaxado. Indo tranquilo pro inferno. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, demorando a vir o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. O que é tomadas de sono e adormeceram? Desanimaram. Os verdadeiros cristãos, as verdadeiras virgens prudentes aqui, eles se desanimaram um pouco na fé, mas a fé ainda ficou no coração deles. Mas as nécias desanimaram de vez. Você vê o mundo fala: ah, Cristo não vai voltar mais, Cristo não vai voltar mais. Isso você vê até entre os próprios cristãos verdadeiros. Eles acham que Cristo não vai voltar mais. Entende? Mas é mentira, eles falam da boca para fora, por conta do desânimo, eles sabem que vai voltar.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, dai-nos de sua fé. Ah, mas se a fé é algo particular, algo individual, como pode ser dado? Não pode. Não pode ser dado. Deus é quem dá a fé. E elas vão buscar a Deus no último instante. Aí vai se cumprir aquela profecia que diz que andarão errantes de mar a mar, porque colocarei, diz o Senhor, fome não de alimento, e sede não de água, mas de cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras, terão sede da palavra de Deus, e a palavra de Deus não poderá fazer efeito nelas mais. Por que não fará mais efeito? Porque Deus não quer que faça mais efeito. Deu toda a oportunidade que podia dar, e não obedeceram, não se curvaram. Tantos profetas, tantos apóstolos que ele enviou. Apóstolos só tiveram 12, tá? Se tiver mais que isso, é tudo mentira, não é apóstolo. É um homem mentiroso e enganador. Ele dizia: As nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A nossa esperança está se apagando, né? Está morrendo. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Quem quer ir antes aos que vendem e comprai-o? Por que ele está falando isso? Porque nesse momento haverá grande tribulação. Haverá perseguição aos cristãos. Ok? Haverá grande perseguição aos cristãos. Saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas encontraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora. Sim, o dia nem a hora que há de vir o Filho de Deus, ninguém sabe. Somente ele, somente o próprio Jesus sabe. Ah, mas por que Jesus falou que nem o Filho sabe o dia? Ora, ele estava em carne e foi embora. Ele só não sabia do dia nem da hora porque ele estava em figura humana. Ele estava em figura humana e não sabia o dia nem a hora por causa disso. Porque Deus não quis revelar para ele enquanto ele estava na terra. Mas agora que ele se fez um só com Deus, agora que ele está dessa maneira, ele com corpo de glória, ele não vai saber o dia e a hora? Mentira, é heresia isso. É heresia dizer que Cristo não sabe o dia nem a hora. O Pai apenas não quis que ele revelasse para os homens o dia e a hora. Ele não quer que revele nem o dia nem a hora para os homens, para que os homens confiem totalmente nele para a salvação. E não em métodos humanos, ok? Para fugir da grande tribulação. Aí sim. Ok, Lucas 6 Perdão, Apocalipse agora 17, do 1 ao 18. Último livro da Bíblia, né? 17. Aqui. E diz assim, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. A grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, a grande meretriz
diz que é a Babilônia, né? Eu vou ler aqui para ter um pouco de entendimento. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. A grande meretriz é Satanás. É a figura direta de Satanás. Ok? E se prostituíram com Satanás na terra. Em outras palavras, os homens, por darem ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de demônios, e não consultarem a Deus, eles vão seguir a Satanás. Por quê? Versos anteriormente, no versículo, no capítulo 13 completo, se você ler de Apocalipse, vai falar de o anticristo emergindo, as duas bestas, uma que emergiu da terra, outra que emergiu do mar. O mar representa as nações e a terra representa o falso profeta, ok? Que está entre o povo da terra. O falso profeta que vai surgir entre eles, ok? Da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então essa mulher está sentada, está em cima, como se estivesse montando um cavalo. E que cavalo é esse? O segundo cavaleiro, o anticristo. Ok? Transportou-me um anjo em espírito deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Por que 7 cabeças e 10 chifres? Essas cabeças representam os reis que governaram anteriormente, ok? Os reis que governaram anteriormente o mundo, tentaram governar o mundo anteriormente, ok? Vai falar de Antíoco Epifânio, vai falar sobre sobre Hitler, sobre um monte de falsos anticristos, né? Porque foram anticristos, tiveram o espírito do anticristo, e a palavra de Deus diz: o mais importante na guerra espiritual não é combater os homens, mas o espírito que opera nos homens, ok? E como você combate isso? Com a palavra de Deus você combate isso, trazendo luz, trazendo a verdade. Então, a palavra de Deus tem muito mais preocupação com o espírito do anticristo que vaga sobre a terra, enganando os homens, que é o espírito de Satanás, do que propriamente dito com o que os homens vão fazer com nós, que é a nossa própria morte. Entende? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A Babilônia, eu creio que seja a Arábia Saudita, ok? Por que eu digo que creio que seja a Arábia Saudita? Porque Mohammed bin Salman, eu já vi que ele se espelha no próprio Cristo para trazer mudanças ao mundo inteiro, através do terrorismo que ele causa. Ele se espelha em reis da antiguidade, e o rei Nabucodonosor é um deles, que ele se espelha. E por que falou, mas por que rei das meretrizes? Mãe das prostitutas da terra. As prostitutas é o ser humano, ok? O ser humano se prostitui com a vontade de Satanás. Ele faz o que Satanás quer que ele faça. E ele quer fazer porque ele faz acreditando que isso é bom. Entende? Então, as prostitutas que se dizem santas, mas na verdade se prostituem com Satanás, serão mortas no dia do julgamento final. Serão mortas.
E quando estiverem diante do trono branco, não vai adiantar mais chorar. Não vai adiantar mais. Não vai adiantar fazer mais nada. Cristo já sentenciou, já separou o joio do trigo, e ele sentenciará à morte esses homens. Não vai haver mais o que se possa ser feito. Ele diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Esses aqui são os verdadeiros salvos, tá? Ou seja, haverá pessoas morrendo e o seu próprio irmão, talvez físico, que tem seu sangue, você é um cristão lá na sua casa. Talvez ele vai querer te entregar à morte para ganhar dinheiro com isso. Tá entendendo? Ou seja, o mundo inteiro, ele vai ter o controle do dinheiro do mundo inteiro. E ele vai poder distribuir para quem ele quiser. Então imagina que merda que vai ser, que vai dar no futuro. Imagina a desgraça que as pessoas vão viver no futuro. E elas agem como se nada tivesse acontecendo. E por que agem assim? Porque com elas não vai acontecer mesmo. Elas já querem negar a Deus. Elas já negam o tempo todo. Elas já querem negar a Deus. Que diferença vai fazer para elas? Nenhuma. Mas vai fazer diferença para um verdadeiro salvo. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 taças, as 7 cabeças, né? As 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A mulher são as nações, né? A besta é o anticristo e Satanás está montado sobre a besta. Ele é a grande prostituta. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. E os seres humanos estarão montados nas costas de Mohammed bin Salman também, né? Estarão confiando nele como o Deus, né? Desse mundo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ele era, mas ainda não é. Ele ainda não surgiu. Ok? Ele ainda não surgiu se mostrando ao mundo. Mas aparecerá para o mundo. Aqui está o sentido Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Esses 7 montes eu não consegui decifrar ainda, ok? Nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, os 7 montes são 7 reis. Isso está no livro de Daniel. Fala de 7 reis mesmo. Dos quais caíram 5. Ou seja, 5 morreram. Um existe e o outro ainda não chegou. O último que existiu foi o Império Romano, se não me engano. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, vai durar muito pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. É o 8º rei, procede dentre o 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. Têm esses um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta
Esses odiarão a meretriz, a prostituta, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Aqui ele está falando de uma profecia em Zacarias 14. Se você ler Zacarias 14 completo, fala que aquele que pelejar contra o monte Sião, que são os escolhidos de Deus, os de Israel, para matá-los, no tempo do fim, quando tentarem cercar Israel para matar, Deus lançará esta praga sobre eles. A praga de que seus olhos, seu rosto, sua língua, tudo apodrecerá em sua órbita, ao redor deles. Eles ficarão igual aos zumbis e começarão a devorar uns aos outros. Essa será a praga que Deus vai lançar. Ok? E os que sobreviverem, vai sobrar pessoas ainda, ok? E os que sobreviverem ficarão na terra. E sofrerão as 7 taças da ira de Deus. Em um dia só. E nesse mesmo dia será aberto as cortinas do céu. O mundo espiritual ficará à mostra e eles verão Satanás sendo aprisionado na última guerra, né? Na última guerra entre o bem e o mal, eles verão anjos matando Satanás e o colocando no abismo, ok? Lançando no lago de fogo, que é o que está em torno da Terra, ok? A Terra é plana, é o que está em torno dela. Colocará o Leviatã lá. Aqui. Ok. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastado e despojado, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus a realizarem o seu pensamento, e executarem a uma, e deem a besta e reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então será dado a besta e autoridade para que Satanás governe através do anticristo até o tempo determinado por Deus, ok? A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande cidade é a cidade que será tomada à força, que é Jerusalém. Será tomada à força a cidade de Jerusalém, ok? E diz o seguinte: bem-aventuranças, né? E usais. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Agora, alguns avisos aqui para vocês, ok? Ok, aqui. Lucas 6, do 20 ao 26, ok? Então vamos ler até... Lucas 6, do 20 ao 36, ok? Diz assim, ó. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho de Deus. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos,
porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, elogiarem, né? Porque assim procedem seus pais com os falsos profetas. Ele diz sobre a vingança aqui, ó. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouves, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, ou seja, abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos caluniam. Calúnia é falar mal do próximo sem motivo algum. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixai-o levar também a túnica. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: você não vai oferecer outra coisa a ele. Ah, veio um ladrão para roubar minha camiseta. Eu vou oferecer minha bermuda também para ele, eu ficar pelado? Não. Ele está falando, não reclame se ele levar. Não reclame se ele levar, é isso. Mas ao mesmo tempo, você tem o direito de defender a sua vida. Você pode defender a sua vida se o cara está vindo para te matar. Você tem direito, na palavra de Deus, de se defender. Se o homem no mundo não vai fazer nada disso, você tem o direito de fazer isso. Ok? Mas ele está falando, vocês não devem tramar vingança. Procurem não tramar vingança. É isso que ele está querendo dizer. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, não tente pedir de volta. Como queres que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Assim como você quer que os homens façam por você, faça você primeiro a eles. Essa é a lei. Ok? Essa é a lei e os profetas. Do amor ao próximo. Se amas os que vos amas, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestas àqueles a quem esperas receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, bondoso até para com os maus e ingratos. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E ele diz, não julgueis e não sereis julgados. Aqui ele está falando, não julgue com um juízo hipócrita. Não fale que o outro vai ser condenado sem analisar se você está cometendo o mesmo pecado. Por isso que ele fala, se vê o cisco no olho do seu irmão, por que você não se atenta ao seu próprio olho primeiro, para ver se não existem pecados maiores do que o pecado do seu irmão? Conserte-se com Deus e estará apto a julgar o seu irmão, mas não julgue com juízo de condenação. Julgue para apresentar soluções confiáveis para que ele saia dessa situação. E isso dentro da palavra de Deus. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A parábola do cego que guia outro cego. Propor-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão mambos num barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, bem orientado, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está em teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Ele está falando, você está cego. A hipocrisia que existe em você
está cegando o seu entendimento. É melhor você se livrar da sua hipocrisia para que os homens dê crédito à sua palavra. Livre-se da hipocrisia para que sua palavra seja ouvida. Ok? Essa foi a autoridade de Cristo. Cristo não falou para os fariseus o seguinte, não falou para o povo o seguinte: não façam o que mandam os fariseus. Ele não falou isso, porque os fariseus falavam a verdade, falavam o que estava na palavra de Deus. Por isso que Jesus falou o seguinte: faça o que eles estão falando, mas não faça conforme eles fazem. Perdão. Faça conforme ele está falando para você, mas não faça conforme eles estão fazendo, porque eles falam e não fazem. Tem um ditado nosso que diz o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, pois bem, é realmente isso. Surgiu daqui, surgiu da Bíblia, esse provérbio, esse ditado popular, ok? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ok? Surgiu um ditado certeiro. Porque sim, nós seres humanos somos hipócritas. Todos nós. Mas se eu estou fazendo o que é correto diante de Deus, é justo também que você faça o que eu estou fazendo. Aí sim, você estará sendo guiado por Deus para a salvação. Mas se em algum momento eu errar, você tem toda a autoridade de Deus para me corrigir. E eu aceitarei a correção. Ok? Mas enfim, deixo a conclusão desses versículos para que vocês meditem. E a palavra de Deus diz: por que grande meretriz? A palavra de Deus, vou abrir aqui em João 17. Ele diz aqui, ó, João 17:16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, a igreja, Cristo e Deus Pai, são um, porque o Espírito Santo está na igreja. Igreja, noiva, Cristo e o Pai, que são um. Então, é justo dizer que a noiva e o noivo são um só Espírito. O apóstolo Paulo disse que, por meio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo falou que aquele que se casa na carne se faz uma só carne. Ele diz: aquele que se casa com uma prostituta se faz uma só carne com essa prostituta. Mas ele diz: aquele que se casa com Deus se faz um só espírito com Deus. Ele está falando, ele não estava falando de Deus, de coisas físicas, ele estava falando de coisas espirituais. Que aquele que ama a Deus, ama a palavra de Deus e foi transformado por Deus, ele agora é um só espírito com Deus. O espírito humano e o espírito de Deus residem na mesma pessoa. E o espírito de Deus reside no coração do homem, o fazendo amar a Deus acima de todas as coisas, o dando uma capacidade sobrenatural para vencer o mundo. A fé ultimamente se tornou uma fé muito naturalista. Qualquer um consegue ser salvo. Mas não. A fé é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus e que é para usar-se para a glória de Deus. Não é para usar-se para a glória de homens, mas para a glória de Deus e para avanço do reino de Deus na terra. Porque o próprio Cristo disse: aquele que comigo não ajunta meus escolhidos, só faz espalhar, só faz trazer dúvida e de espalhar os irmãos.
Aquele que comigo não ajunta, espalha. É o que Cristo diz. Aquele que está a favor de mim, ele vai ajuntar as ovelhas, os meus escolhidos, vai trazer união para a igreja. Uma união na verdade, não na mentira. Porque existe a falsa união também, que Satanás propaga. Mas enfim, graça e paz, uma boa semana a todos. Creio que vocês entenderam o recado desse vídeo, né? Enfim, uma boa semana.